Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Essa é a nossa aula de revisão. Vamos tratar alguns temas, né, que eu não abordei na última videoaula e para preparar vocês para avaliação, né? Bem, a gente viu no começo do primeiro capítulo, né, da apostila de vocês, no capítulo Simplicidade e Significado. Cada pessoa tem seu próprio olhar sobre a arte. Os aspectos culturais de cada pessoa influenciam em sua visão do mundo. O que quer dizer isso? Cada pessoa tem a sua formação, a sua cultura, o seu contexto social, né? Então, cada pessoa vê uma obra de arte de uma forma, ela pode interpretar de acordo com os seus sentimentos, com o que ela pensa, com o que ela aprendeu da vida, né? Então, os aspectos culturais, eles influenciam nessa interpretação, nesse modo de ver o mundo, de entender as obras artísticas. A procura pelo sentido, o estudo para encontrar o significado das coisas é um exercício próprio da humanidade e que foi e tem sido muito importante para as expressões artísticas da nossa história. Então, o homem, ele busca sempre o sentido das coisas, né? Ele sempre tenta entender como as coisas funcionam, por que elas são do jeito que são, né? E não é diferente com a arte. O homem sempre observa uma obra de arte tentando entender o porquê dela, qual o significado, o que ela tem a dizer para ele, né? Depois a gente viu um pouco da arte cristã europeia. A arte dos primeiros cristãos, ela se diferenciava da arte clássica dos gregos e romanos. E como que era essa arte clássica? Na Grécia, em Roma, eles tinham uma valorização do realismo das formas e um estilo artístico caracterizado pela busca da perfeição. Então vocês lembram as esculturas, né? As representações, os desenhos da Grécia, de Roma, eles procuravam ser mais realistas, né? A gente via obras que lembravam a perfeição do homem, principalmente nas esculturas. A gente via que eles tentavam mostrar um homem perfeito. Esse era o objetivo deles, né? Valorizar o homem, mostrar como ele era perfeito as suas formas eram perfeitas, né? Existia esse ideal de beleza, né, que eles desenvolveram, e isso era o mais importante para eles. Já a arte dos primeiros cristãos, né, da arte cristã europeia, difere da arte clássica porque eles não tinham essa busca pela perfeição. A gente via que as formas não eram tão realistas. O objetivo deles era mostrar o tema que estavam trabalhando nos seus desenhos, né, que eram religiosos, e valorizar a Deus. O objetivo da arte desses primeiros cristãos era conduzir o homem a Deus. Então, eles, ao observarem essas imagens, essas pinturas, era como se eles tivessem uma ponte, um contato com o divino, com o sagrado. Então, para eles, o importante da representação era mostrar o santo, o ser divino que ele estava sendo representado, tanto para educar as pessoas, né, na fé cristã, quanto para passar as mensagens da Bíblia, as mensagens da fé, né, desses personagens religiosos. Então, se você observar as imagens, as formas, elas são um pouco distorcidas, não são como a gente vê, né, na realidade. As pessoas não estão em posições ou formatos assim tão realistas como a gente vê. Há uma ideia de paz, de serenidade nessas imagens. A gente vê que eles são bem calmos, né, mais tranquilos, né? E essa é uma das características dessa pintura dos primeiros cristãos. Outra coisa que eles desenvolveram e que foi marcante foram os mosaicos. Uma das grandes invenções artísticas dos primeiros cristãos foram os mosaicos, dos quais os mais belos encontram-se na cidade de Ravenna, na Itália. Para fazer um mosaico, o artista une peças de vidro ou pedras com as cores desejadas e coloca-as unidas formando uma imagem maior. Buscavam cores profundas e sensações fortes, aliadas à serenidade das expressões faciais e dos gestos. Então os mosaicos, eles pegavam pedrinhas, pegavam pedacinhos de vidro, né, eles separavam por cores e colavam nesses murais, formando a imagem com aquelas características que eu comentei com vocês, né,
das representações dessa época, né? Eles davam uma imagem mais serena nas expressões faciais, nos gestos, né? E sempre representações religiosas que faziam as pessoas que observavam aquela imagem se voltar para Deus, né? Então, o interior de uma igreja medieval dessa época, o objetivo principal era que as pessoas, ao verem esses mosaicos, verem essas imagens, pudessem se sentir próximas de Deus. É como se naquele local houvesse uma ponte para o homem acessar o mundo divino, né, o mundo de Deus. E esses mosaicos eram uma forma que eles tinham para fazer essas representações e para passar essas mensagens cristãs. E também a gente viu as catacumbas cristãs, né, que foram antigos cemitérios romanos utilizados pelos primeiros cristãos como esconderijo e local de culto. Então, como a gente comentou em sala de aula, não sei se vocês lembram, os primeiros cristãos eles eram perseguidos, muitos foram mortos. O Império Romano perseguia essa fé, quem professava essa fé. Então, eles tinham que viver escondidos. E a forma que eles encontraram para sobreviver foram se esconder nessas catacumbas, que eram tipo cemitérios, né, que tinham subterrâneos, e eles ficavam lá, se escondiam lá por um tempo, até serem descobertos, né? Então, para evitar ser descoberto, eles saíam daquela catacumba e iam para outras. Então, eles ficavam trocando, né, de catacumba com o tempo, para não serem pegos, né? Mas a principal função dessas catacumbas para os primeiros cristãos era de moradia, né, sobrevivência, e também local de culto. Era lá que eles faziam, que eles professavam a fé deles, né? Como não tinha igrejas, por não ser permitido, né? Eles faziam as suas orações, as missas, a profissão da sua fé nessas catacumbas. E lá eles faziam vários desenhos, várias ilustrações cristãs, né? Que serviam de referência, que serviam para eles fazer as orações deles, né? As produções artísticas desse momento podem ser tratadas mais como pinturas devocionais e representação de símbolos religiosos. Então, quando eles fizeram, eles não tinham o objetivo de fazer arte. Então, eles não fizeram esses desenhos, essas coisas que eles fizeram com as representações cristãs, não tinha o objetivo assim, de ser uma obra artística. O objetivo deles era representar os símbolos religiosos para passar a mensagem de Cristo, para passar a mensagem de Deus. Então, essas pinturas elas têm mais esse caráter religioso mesmo, né? Esse caráter de ser um suporte para a religião naquele momento. Só depois, com o tempo, que a gente passa a olhar esses desenhos, essas obras, como uma obra artística, né? Então, pessoal, isso foi os principais pontos, né, que a gente viu. Todos isso aqui a gente chegou a ver em sala de aula, né? Espero que vocês tenham gostado, né, dessa videoaula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, antes da prova, podem me enviar lá no grupo, tudo bom? Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau!